Oi, gente, bem-vindo de volta ao Projeto Bumerangue. Professor Sérgio na área. A gente vai continuar falando sobre funções lógicas, as fórmulas condicionais, especificamente a fórmula de condição conjunta, a se-e. Vamos fazer um exemplo fácil aqui para vocês entenderem a utilização dela. No dia a dia de vocês, aí vocês têm que ver aí que é o problema no Excel. A grande dificuldade que o usuário tem no Excel não é memorizar a fórmula, não é decorar, porque isso aí realmente qualquer consulta na internet pode ajudar. Mas é você conseguir ter a visão de que momento utilizar uma fórmula ou como pegar um problema do mundo real e transportar esse problema para dentro do Excel. Como é que você vai desmembrar isso? Aí já é uma coisa mais de algoritmo. Durante o curso a gente pode falar um pouco disso, já é um conceito mais básico, mas é importante de qualquer forma. Vamos trabalhar com o seguinte, vamos criar uma planilha como se fosse um controle escolar, tá ok? Então vamos lá. Controle escolar, tá? Isso é interessante porque é útil tanto para quem é aluno, professor ou coordenador. Então vamos lá, nome do aluno. Ok. Vou fazer aqui só para a gente ter um troço mais completinho. Vou botar aqui nota 1. Em vez de escrever nota 2, nota 3, nota 4, como eu tenho aqui na célula um texto e esse texto está acompanhado de um número, se eu vier na alça de preenchimento... Opa, perdão, cliquei no lugar errado. Na alça de preenchimento, quando fica essa cruzinha preta, e arrastar, ele já vai fazer para mim automaticamente. Ele atualizou o número. Vamos centralizar tudo. Aqui eu vou... Deixa aqui por enquanto que eu não sei quantas células eu vou precisar. Ok. Aqui eu vou botar a média das notas. Aqui a frequência do aluno, ou seja, as faltas dele, que poderia vir de uma outra planilha, tá? A gente pode depois até montar uma planilha assim, se houver interesse. A frequência e aqui o resultado desse aluno. Ok. Agora que eu sei que eu tenho até a coluna H, vou selecionar aqui e vou vindo mesclar e centralizar esse texto. Pronto, só para ficar bonitinho. Vamos botar isso aqui tudo centralizado. A primeira coluna eu vou botar um pouco maior, porque eu vou precisar, né? Frequência, aqui tem um detalhe. Resultado eu posso até aumentar um pouco que vai vir texto. Frequência, eu vou botar só o percentual. Poxa, eu não preciso desse espaço todo nessa célula. Mas eu não queria abreviar a palavra, que eu poderia simplesmente aqui abreviar a frequência para isso aqui. Só que vai ter gente que vai olhar a planilha e não vai entender o que é esse abreviado. Então, uma coisa que eu posso fazer é, em vez de trabalhar com a fonte 11 nessa célula, eu aqui trabalhar com a fonte 8. Pronto. Mas depois a gente pode ver isso. Vamos lá. Vamos colocar aqui aluno Sérgio, aluno Márcia, aluno Guilherme, aluna Juliana e aluna Carla. Pronto. Tá de bom tamanho. Gente, vou botar umas notas aleatórias, tá? Porque tem alunos com esse nome, então, por favor, não acreditem que seja. Então, vamos lá. O Sérgio é um péssimo aluno, então ele tirou 3, 5, 3, 2. Média a gente vai fazer cálculo. Márcia já é melhorzinha. Márcia 7, 8, 8 e 10. Guilherme é 8, 9, 10 e 7. Juliana... Opa, 50 também não, né, Juliana? 7. Aqui nós temos um 6 e 6. A Carla também é bem zeladinha. 3, 1 e 4. Ok. Não preciso explicar que a média é a soma desses valores dividido pela quantidade. Só que eu não preciso fazer essa fórmula. O Excel tem a função de média. É só escrever igual média e dar o intervalo. Ou vir aqui no autossoma, o default dele, ou seja, o padrão, é ele utilizar a autossoma. Só que se eu vier nesse botão do lado, ele tem aqui, ó, média. Então eu posso chegar aqui e colocar
ele já selecionou para mim o intervalo, colocou a função e selecionou o intervalo de B3 até E3. Ok. Vou agora auto-preenchimento. Beleza. Repara que aqui eu tenho números com 2 e uma casa decimal e números sem nenhuma. Para efeito estético, eu acho interessante a gente padronizar todas as casas decimais. Vou colocar só com uma. Então vamos lá. Para colocar com uma, eu vou primeiro aumentar e depois diminuir, para poder ajustar todas. Legal. A frequência já vai ser em percentuais. Ok? Então o que eu vou fazer na frequência? Antes de digitar os valores, eu já vou selecionar o intervalo de células e já vou dizer para ele que é um valor percentual. Ok? Agora eu vou botar lá. Sérgio, apesar de ter uma nota ruim, mas ele teve 98% de frequência. Márcia, apesar de ter uma nota boa, ela teve uma baixa frequência. Ela teve 46%. Guilherme, 100%. Juliana, 100%. E a Carla, 100%. Ok. Agora eu vou arranjar o critério, ou seja, qual vai ser o critério de resultado. Eu vou fazer o seguinte, aqui do lado, vou botar cá embaixo para não gastar espaço. Vou botar aqui, ó. Critérios. Eu poderia colocar o valor direto na fórmula, mas eu não gosto, porque se você amanhã depois mudar os critérios, você vai ter que mexer nas fórmulas, assim fica mais fácil. Vamos botar aqui, ó. Aprovado. Ele tem que, para estar aprovado, ele tem que ter média. Vou botar aqui aspas, né, para ele não dar erro de texto. Tem que ter uma média maior do que 8. E tem que ter uma frequência uma frequência tem acento, tá, gente? É porque eu não tô com paciência para ficar, mas eu sei que tem. E a frequência dele tem que ser acima de 80%. Então aqui a frequência dele tem que ser 80%. Deixa eu diminuir aqui a da Juliana, só para a gente ter um resultado legal. Ok, ou seja, qualquer aluno que teve uma média menor do que 8 e frequência menor do que 80% não vai estar aprovado. Olha, gente, desculpa, tá? Que a minha Violeta, que é essa criança que está aqui, de vez em quando fica latindo, ela hoje está atacada. Então, se de vez em quando eu der uma pausa é porque eu tive que parar para dar um berro nela. Ok, então para um aluno estar aprovado, ele tem que ter média maior do que 8 e frequência maior do que 80. Abaixo disso é reprovado. Eu sei que na escola tem outros critérios, mas só para a gente trabalhar com a nossa fórmula. Então o que a gente vai fazer? Eu vou botar aqui como resultado o seguinte. Eu vou dizer, né? A gente começa igual a gente viu na última aula. Se e, ou seja, eu criei o teste condicional e estou dizendo para ele que esse teste condicional vai ter 2 testes. Tem que ser isso e isso, ou seja, ele tem que ter média acima de 8 e frequência acima de 80. Então eu vou dizer o seguinte, se a média, que aqui corresponde à célula F3, for maior ou igual a 8, ponto e vírgula, e a frequência maior igual a 80%, perdão, aqui a gente fecha parênteses, eu vou fechar ponto e vírgula, vai fazer errado. Ok, criei aonde antes da função se seria meu teste lógico simples, agora é isso aqui. Ok, agora, caso sim, aprovado. Faltou aqui, né, uma aspas. Caso não, reprovado. Ok. Prontinho.
O que está acontecendo? Olha só, o Sérgio, apesar dele ter tido 98% de frequência, ou seja, a frequência dele não foi o problema foi a média. Vamos puxar aqui agora. Vai dar certo se eu puxar? Não, não vai. Porque se eu puxar essas referências aqui, a B11 e a C11 vão mudar. Então, antes de arrastar, eu vou transformar eles em endereços absolutos, em células ancoradas. A gente seleciona, função F4, né? Teclado, tecla de função F4. Prontinho. Eu agora posso arrastar a fórmula. Prontinho. Repara o seguinte. Nessa situação, só o Guilherme está aprovado. Apesar da Juliana estava com a média. Aqui no caso, a Juliana nos dois critérios teria ficado. A média dela estava abaixo de 8 e a frequência abaixo de 70, abaixo de 80. O Sérgio não tinha média, tinha frequência, mas não tinha média. A Márcia tinha média, mas não tinha frequência. Ou seja, para a pessoa estar aprovada, a única forma de aprovação é atender os dois critérios. Aí que vem, poxa, aqui, em vez de eu ter colocado, né, o B11, eu poderia ter escrito o número 8, que eu não precisaria fazer essas células daqui. Só que com isso, se amanhã depois a escola, olha, a gente está tendo muito problema, como infelizmente acontece, vamos baixar a média. Em vez de melhorar os alunos, vamos baixar a média. Então agora a média vai ser igual ou maior do que 6. Repara, beleza, com esse novo critério, a Juliana estaria aprovada, mas por esse segundo critério ainda não. Vou colocar agora a frequência 75%. Pronto. Agora a Juliana está com os dois critérios dela de aprovação, que é a média e a frequência, dentro dos critérios indicados. Então é isso que eu estou falando para vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom, para a gente poder ver a fórmula inteira. Então, esse teste aqui, essa parte aqui, ela faz aquele teste que a gente estava falando antes, né? Quando a gente estava trabalhando com função lógica. Isso aqui é o teste lógico inteiro. Só que dessa vez, em vez de ser só, tipo, isso igual a isso ou isso maior do que aquilo, eu criei dois critérios que têm que ser atendidos como verdadeiro. Ou seja, esse primeiro, F3, que é a média do aluno, tem que ser maior e igual do que o critério que eu estipulei aqui, tá? Então ele tem que ser maior do que 6 e a frequência do aluno, que está escrita aqui em G3, tem que ser maior ou igual que a frequência que eu indiquei no critério, ok? Gente, a gente vai trabalhar mais vezes com essa fórmula, tá? Eu acredito que se vocês estiverem tendo alguma dúvida, me falem, me indiquem, mas a gente vai trabalhar com ela ainda outras vezes em outras situações. Então é isso que eu falei para vocês. Ela tem muitas aplicações e eu não precisaria fazer só esses dois critérios. Eu poderia botar mais critérios, não só dois. Eu poderia botar frequência, média, participação, para poder o aluno ter aprovação ou não. Tá ok? Gente, vou ficando por aqui. Professor Sérgio se despede, agradece a vocês a paciência de assistir mais essa videoaula. Aos alunos que estão participando do curso, essa semana a gente tem mais atividade. Não deixem acumular as atividades, a gente já está na nossa terceira semana, ok? Professor Sérgio se despede, Projeto Bumerangue agradece muito a participação de vocês. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.